Alô, estamos mais uma vez no ar. No ar não, na cadeira. O ar é a televisão. Hoje é dia 4 de março de 2011. Sexta-feira é dia de pular a cerca. Todo mundo pula a cerca na sexta-feira. Pular a cerca não é sacanagem, é superar o obstáculo. Pois é, pular a cerca por cima, por baixo, pelo meio. Por que se pula a cerca? Porque se vê do outro lado. O muro é mais difícil. Esse programa é uma grande homenagem à população brasileira. Pois é. E o programa Pulando a Cerca é totalmente inusitado. Não tem nenhuma pauta, não tem nenhuma censura, não tem nenhum roteiro. O apresentador do programa, Daniel Sultorianso, é totalmente inusitado. Por quê? Eu sou o único apresentador do mundo que já teve o AVC, acidente vascular cerebral ou derrame, e que continua no ar. Olha só, o AVC ou derrame é a doença que mais mata no Brasil. Mata 250 mil pessoas a cada ano. Sabia? 1 milhão de pessoas ficam sequeladas e ficam invisíveis para a sociedade brasileira. Sabia? Pois é. É uma grande tragédia nacional. A população brasileira não tem a menor informação, prevenção, medicamento adequado. O grupo nas unidades de saúde, como hipertensão, diabetes, e é a doença que mais mata no Brasil. Chega de omissão, chega de aversilização social e clínica. Agora que nós estamos pertinho do carnaval, vou dar uma pequena informação que pode salvar milhares de pessoas. Quando você perceber que uma pessoa ficou esquisita, com torteira, tem equilíbrio, falando mal, ou desequilibrado totalmente, peça para essa pessoa sorrir. Sorrir! Ela não vai conseguir sorrir. Peça para essa pessoa dizer uma frase, pulando a cerca. Ela não vai conseguir dizer. Peça para ela levantar os 2 braços. Não vai conseguir. Peça para mexer a língua. Não vai conseguir. 1, ou 2, ou 3, ou 4 desses cenários, vá correndo para o hospital com essa pessoa e diga: doutor, isso é um AVC? Provavelmente será. Isso pode salvar milhares de pessoas. Um gesto simples. Bom, hoje os nossos convidados, nós 2 convidados, são 2 pessoas que representam uma fração importante da população brasileira. Em primeiro lugar, é o simpaticíssimo, musicalíssimo, que mais, pessoal? Conservadíssimo, cultíssimo, contrabaixíssimo, Raul de Oliveira, o contrabaixo da Orquestra Sinfônica Nacional da UF. Vem pular a cerca, Raul de Oliveira. Alô, Raul, tudo bem? Tudo bom, doutor Daniel? Vamos chamar agora
o simpaticíssimo, tão boniço, gostosíssimo, tesudíssimo, vitaminadíssimo, trombonista na Orquestra Sinfônica Nacional, é o Lulu Pereira, Luiz Augusto Pereira. Senta aqui. Lulu e Augusto. Vocês já fizeram o xixi? Já. Tá tudo legal? Tudo certo. Fizeram o xixi, então. Podemos se enfrentar. Você, Raul, qual é a tua idade? Eu tenho 35 anos. E você, Dudu? 52. E é tudo garoto. Eu tenho 95. Então é garotinho. Conservadíssimo, né? Então é muito conservado. Então, Raul, você nasceu aonde? Eu nasci no Rio de Janeiro, Copacabana. Copacabana. Me criei na Gávea. Na Gávea. E como é que foi a infância? Foi maravilhosa. Brincava muito, jogava muita bola. Brincava de médico? Um pouquinho também, né? Acho que é importante. Com a tua prima? Sempre tem uma prima, uma amiguinha do prédio, né? Eu brinco de médico até hoje. Tá vendo? E você, Lulu, nasceu aonde? Eu renasci no Rio de Janeiro em 1980. Até podia dizer que eu tenho 31 anos de idade. E minha vida anterior foi em São Paulo, mas eu me autodeclarei carioca em 1980. E como é que foi a vida em São Paulo, a infância? Bom, quando aquela cidade ainda era um pouco mais humana, eu acho que tive uma infância normal, com todas as brincadeiras que tinha direito, né? Briga na rua, futebol. Brincava de médico? Brincando de médico, obviamente. Tinha muita prima? Tinha. Aliás, prima só serve para gente brincar de médico, não? Para aprender a medicina. Então, uma prima é exatamente isso. E a tua vinda por Rio? Por que a tua vinda por Rio? É porque eu tive que fugir das primas e encarar as mulheres de verdade. Mudou então, o logo, instrumento. Logo me casei aqui, gerei um filho naquela época e tudo. Então, foi por aí. Duas perguntas. Tem uma goteira, tem uma goteira bem na minha... Então isso é normal. Essa é a goteira do programa tradicional. Mais uma coisa para falar. É a goteira. Olha só, eu vou fazer uma pergunta para os dois. Raul, a música entrou em você ou você entrou dentro da música? Eu entrei dentro da música, né? E como é que foi isso? Olha, isso é uma história, né? A música, eu considero a música parte de mim, é uma arte realmente completa. Eu tenho uma ligação com vários tipos de arte, com a literatura, com pintura, e a música sempre esteve presente como naquela coisa de ouvir música em casa, de ouvir rádio, mas a minha família não tem músicos, não tem essa tradição. E o contrabaixo? O contrabaixo, não sei, acho que o contrabaixo começou com baixo elétrico, com rock and roll, de ver que as bandas tinham duas guitarras em geral e tinha um contrabaixo, então aquilo me chamou a atenção, e o baixista nunca era o cara muito da moda, né, da frente, então eu falei, acho que eu vou tocar esse instrumento aí, e aí depois descobri o contrabaixo acústico na sequência, aí foi... O contrabaixo me lembra uma bela mulher, né? Com certeza. Mulher alta. Mulherão, mulherão. Mulherão. E Raul, como é que foi que a música entrou em você, ou a música ficou em você? Teve um movimento apaixonante pela música. Eu também gostava muito de rock and roll, mas já havia muitos baixistas e muitos contrabaixistas e muitos guitarristas e bateristas. Então, depois de assistir um concerto de free jazz,
onde apareceu um trombonista alemão muito importante, que tocava de uma maneira muito peculiar. Eu achei que eu podia ir por ali, e aí me tornei um trombonista, quer dizer. Então você caiu de boca no trombone. Exatamente. Caiu de Com boca. a boca no trombone. Isso mesmo, é legal. Olha só, e agora, hein? Vocês são músicos profissional da Orquestra Sinfônica Nacional da USP, que é a única orquestra federal que o Brasil tem. Pelo que eu saiba, ela foi fundada pelo presidente Juscelino para divulgar amplamente a música brasileira sinfônica. Essa tem sido a função. Ela começou no rádio, na Rádio MEC, né? E foi transferido para a Universidade Federal Fluminense e teve uma bela carreira. Essa é a função de uma orquestra sinfônica, divulgar não só, mas principalmente a música feita no Brasil, a música clássica. Aliás, a música não tem adjetivo nem substantivo, é música. Mas a música clássica, como a música de carnaval, o rock, é muito importante. Eu vou começar o seguinte: a população brasileira tem muita fé. Sempre teve muita fé desde o começo, mas precisa da arte, da cultura, da educação, da ciência, para iluminar os seus caminhos. É uma coisa fundamental. Se não tiver essa iluminação, é uma tremenda alienação. E a alienação é colonização, é exploração. Então, a arte, a cultura, a educação, a ciência revelam isso, a iluminação. Eu acho que, então, uma orquestra sinfônica nacional tocando é uma iluminação para o país. Eu diria o seguinte: a possibilidade da Orquestra Sinfônica Nacional, enquanto difusora por missão original da música sinfônica brasileira, permite a ela ser um organismo vivo, e você levar a discussão estética e artística e musical de forma atualizada. E talvez essa seja a peculiaridade que diferencie a Sinfônica Nacional no contexto do mercado desse segmento de música clássica sinfônica, né? Eu acho que a gente tem tentado, no nosso trabalho como músico atuante e engajado dentro da Sinfônica Nacional, resgatar sempre essa ideia que é manter a arte em movimento, a arte viva. Ou seja, não ser apenas um trabalho, digamos, museológico, onde você repita sem indagações, sem questões, uma arte que já está compactada, que já está datada como clássica e que você simplesmente despeja de cima para baixo na cabeça do público. Então, eu acho que um dos trabalhos importantes aqui da Sinfônica Nacional, e ela tem tido uma resposta ao longo do tempo muito, muito importante, muito positiva do público, é trazer a música de forma viva, de forma presente na vida das pessoas, mas de uma maneira
dinâmica, ou seja, a gente não está apresentando uma cultura, digamos, que já está pré-estabelecida como sendo superior ou de cima para baixo. Eu acho que esse é um papel importante. O Lulu, Luiz Augusto, Lulu, eu como médico, eu entendo o seguinte: a saúde é a transformação social. A doença é o impedimento da transformação social. Isso é saúde, não é doença, é saúde. Eu acho que a orquestra é como elemento vivo, é uma transformação social. Tem sempre transformar para ir adiante, não ficar preso no passado. E esse movimento eu vi na última temporada, que foi 2009, 2010, ficou em obra, não sei quando vai terminar, o salão, com a orquestra, mas isso a gente viu. E um elemento de transformação que eu percebi como espectador, sempre presente à orquestra, foi a eleição do Raul como coordenador do colegiado de músico da Orquestra Sinfônica Nacional. Eu acho que foi uma grande vitória. Eu concordo com você. Acho que o Raul pode falar bastante sobre esse trabalho que ele realizou. O Raul, ele é um líder natural e a orquestra soube reconhecer o trabalho que ele isso é uma coisa realizou. Importante, a transformação disso. Mas isso, bom, eu acho que também a gente não posso colocar na minha pessoa como responsável por esse... Você foi eleito. Exato. Eu estava representando... Na verdade, esse processo começou em 2008, né, quando a gente chegou à conclusão, e isso foi um trabalho entre os músicos, e a gente conseguiu unir os músicos de novo, começando aos poucos e ampliando essa coesão, de que a orquestra estava seguindo por um caminho equivocado, a orquestra estava servindo a interesses que não eram compatíveis com o objetivo original de música brasileira, de uma orquestra pública, feita para o povo e para a população. E a gente chegou a essa conclusão: bom, os músicos todos estão trabalhando mal, estão insatisfeitos, o clima não está bom, a dinâmica não é essa, então, bom, agora é o momento de dar a partida para um movimento maior. E isso começou graças ao espaço que a gente tem dentro da nossa Associação dos Músicos, que é a AMOSNE, UF, a Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica Nacional, da qual atualmente eu sou o presidente e o Lulu é o diretor tesoureiro. E a gente realizou uma série de assembleias de 2008 para 2009, semanais, onde tudo foi discutido em relação à orquestra, em relação à nossa relação com a UF, em relação à nossa relação com a música e com o que a gente quer que isso chegue ao público. Então, você foi espectador da temporada 2009, foi um momento muito especial para todos nós, porque acho que a gente fez, na prática, alguma coisa que às vezes é muito teorizada, de os músicos que são os verdadeiros representantes da orquestra, aqueles que têm a técnica e o conhecimento da nossa arte dentro da universidade, tomamos consciência disso, desse processo, e pela primeira vez pudemos coordenar o direcionamento da orquestra, o planejamento da temporada, qual seria a dinâmica de concertos, e pelos músicos. Então a gente fez, dentro desse processo todo, elegeu uma comissão artística formada só por músicos, e trabalhamos com maestros convidados em 2009, fizemos uma temporada que teve 75% de música brasileira, como deveria sempre ter acontecido, tanto música brasileira de Villa-Lobos, de Guarnieri, Mignone,
mais para trás ainda, como a música brasileira contemporânea, que a Sinfônica Nacional, ela, além de divulgar o repertório tradicional de música brasileira do século XIX, século XX, ela sempre esteve na vanguarda da música brasileira. Foi a orquestra que abriu a primeira Bienal de Música Contemporânea, sempre esteve presente nesses movimentos, fomentando a criação de novas músicas. Então, a orquestra ela saiu um pouco do padrão geral das orquestras sinfônicas no Brasil, que ainda atuam sob a direção de uma figura única, centralizadora, de um maestro totalitário que controla o direcionamento artístico e a regência, com objetivos muitas vezes particulares e ligados a um interesse capitalista ou para uma elite. A gente rompeu com alguns paradigmas com muita dificuldade, mas isso nos deu uma segurança para estar hoje aqui contando essa história, com a certeza de que a gente fez história, né, aqui, começando em Niterói, e isso chegou no Brasil todo. Eu tenho percorrido alguns estados dentro do Brasil, fazendo cursos de música, e a gente sempre que encontra os colegas profissionais de outros lugares, a reação é de espanto, de surpresa, de como vocês conseguiram isso. Poxa, isso, a gente não está tendo essa facilidade, mas acho que a partir de uma célula, como foi a Associação dos Músicos, e a partir de uma coragem para debater esses problemas, a gente viu que é possível juntar essa classe, essa categoria. Os músicos são pessoas extremamente inteligentes, muito ao contrário do que é dito, é divulgado, é estabelecido, de que o músico é o cara que toca o trombone, mas ele não sabe nem ler 2 palavras, né? Ele é praticamente um semi-analfabeto, mas ele é um grande artista, ele é um músico. Não, os músicos são pessoas altamente capazes, nós todos temos formações multidisciplinares. Dentro da nossa orquestra a gente tem jornalistas formados, doutores, mestres, e a gente tem essa capacidade de gerir a nossa própria história, porque a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente conhece a história da orquestra e a gente sabe onde quer chegar. Raul, então, olha só, isso tudo aconteceu dentro de uma universidade, a UF. Universidade, a palavra universidade, ao contrário do resto, é um grande universo. Universidade é um grande universo. E o grande universo está sempre em transformação. Isso não aconteceu por acaso. É claro que toda mudança cria resistência. Mas está faltando hoje, aqui em Niterói, ou mesmo no Brasil, o som da orquestra Sinfônica Nacional. Eu, como espectador, estou sentindo a falta terrível da música da Orquestra Sinfônica Nacional. Eu não sei até quando vai se protelar esse impasse. A obra da UF, acabar o teatro, e a orquestra sumiu, ficou invisível para a população. E faz falta, exatamente, a orquestra AVC-Judô ficou invisível para a população. E a arte não é um modelo capitalista, do lucro. A arte é sempre uma coisa prática, para a população ser uma iluminação. Está faltando em Niterói, dentro da universidade, a orquestra voltar a vibrar. Não sei quais são os problemas, mas tem que ter alguma solução. Ela ficando muda, é o modelo cruel, feroz, o modelo da doença, o modelo do capitalismo que invade tudo. A orquestra precisa
voltar a funcionar urgente. Tem que ter alguma maneira. O país tem uma orquestra sinfônica federal e não funciona. Como é que é isso? Isso é uma grande doença, igual o AVC. Ora, eu peço que tenha uma mediação para conseguir voltar o som e a trajetória da orquestra sinfônica. Essa é a sua formação, a música sinfônica nacional. O carnaval é uma coisa fantástica, que vai começar amanhã. Tem recurso, muito recurso. Hoje vai começar o carnaval de 2011. O carnaval dispõe de recursos notáveis. Uma coisa fantástica. E acho que é legal. É uma festa popular. E não tem quase nenhum recurso para música sinfônica. Tem alguma coisa de errado. Eu acho que você falou um monte de coisa, falou muitas coisas. Entre elas, pegando o que o Raul vinha dizendo, a gente acaba lidando aqui dentro da universidade com uma série de paradoxos. Dentro desses paradoxos, a gente conseguiu colocar essa agenda que o Raul se referiu, que é uma agenda muito interessante. E foi essa agenda que permitiu o resgate da Sinfônica Nacional, dentro da universidade. Ao mesmo tempo, a universidade, talvez ainda por não ter um departamento de música, não tenha desenvolvido ou criado um espaço onde essa discussão possa se dar com mais naturalidade. Além disso, outros aspectos dos paradoxos que a gente trabalha é o fato de que existe muito recurso para a música clássica, sim. Só que, talvez, nos ambientes onde esses recursos se deem com mais volume, nas orquestras de mercado, mais comerciais, talvez não exista nenhuma agenda. Ou seja, como o capitalismo ou como a direita não tem agenda nenhuma. Se cresce, não pode crescer. Se não cresce, é porque devia crescer. E está errado. Então, a gente tem uma agenda. Esse é um dos nossos paradoxos. A interrupção das atividades se deu porque a universidade resolveu crescer. E isso desalojou a orquestra temporariamente do espaço de trabalho dela, que é o Cine-UF, Cine-Arte UF. Ao mesmo tempo, como essa reforma parecia, a princípio, que demoraria apenas um ano, e a gente precisaria passar por uma situação provisória por esse período, a gente tentou se adaptar em alguns locais aqui na cidade, mas, infelizmente, ainda não existe um local preparado com infraestrutura para receber um corpo de 80 pessoas que precisam de uma logística complexa de equipamento, de guardar os equipamentos e para as apresentações também, de receber o público. O problema é que essa reforma não vai durar um ano, vai durar muito mais tempo, e aí entra nos meandros internos da universidade, de burocráticos e aí que a gente não sabe muito bem o que ocorre, e disputas talvez de espaços dentro da universidade, de comando, e troca de administração e de gestão, e o que se faz com essa orquestra, o que não vai fazer, e compreende-se ou não se compreende essa agenda que a gente propõe. Então, a gente lida com isso. Agora, é muito importante que você diga o que você acaba de dizer, que a cidade precisa ouvir de novo o som dessa orquestra. E essa orquestra, talvez na cidade, seja o grande elemento que possibilite jogar
essa cidade no contexto nacional, justamente porque ela abriga a Sinfônica Nacional. Eu vou tocar no outro assunto, o cinema em Carari. O cinema em Carari, nós brigamos pessoalmente também para ser transformado num centro cultural, uma escola de música, o centro na Orquestra Sinfônica Nacional e um centro cultural muito importante do lado da reitoria. Não é só a música, todo o tipo de arte pode ser levado a um centro cultural. Eu acho que, não sei onde está isso. Raul, você ia falar. A gente acompanhou esse processo, a reivindicação, os abaixo-assinados realizados aqui em Caraí para aquisição do cinema, né? Que está tombado. Eu fui até no cinema em Caraí com parte de pessoas, colocar uma vela, um monte de vela, um velório para a cultura nacional na escada do cinema em Caraí. Com certeza. Mas assim, eu acho que eu podia voltar um pouquinho, porque talvez nem todos que estejam assistindo possam estar entendendo exatamente tudo que a gente está falando e dimensionar a importância da orquestra. Rapidamente, você falou no início, a orquestra foi criada por um decreto do JK em 61 para divulgar a música brasileira. Foi criada como a verdadeira Orquestra Sinfônica Nacional do Brasil. E por aqui passaram músicos absolutamente incríveis, como Francisco Mignoni, como Camargo Guarnieri, Radamés Inátali, Alceu Bocchino, nas estantes Guerra Peixe, José Botelho, etc. E era a orquestra de radiodifusão ligada ao Ministério da Educação, sediada na Rádio MEC, no Rio de Janeiro. Essa orquestra gravou mais de 40 LPs, e era uma orquestra que gravava o tempo todo, e as músicas eram difundidas pela rádio, música brasileira. Então, quando a orquestra veio para a universidade, em 84, 85, por um momento também obscuro do nosso país, Figueiredo, onde várias coisas aconteceram, vários corpos estáveis da rádio artísticos, haviam outros conjuntos, foram extintos ou ficaram no limbo. A orquestra conseguiu sobreviver porque ela é uma orquestra que já demonstrava uma luta, uma orquestra especial. Ela não se rendeu à situação política, ao que estava acontecendo. Ela conseguiu essa solução de estar vinculada a uma instituição federal do Ministério da Educação, no caso a UF, em 85. Então a orquestra chegou em Caraí com 25 anos de história, mas uma história absolutamente grandiosa e importantíssima. Eu, particularmente, estou realizando uma pesquisa para um mestrado que eu estou começando, que é um catálogo dessas gravações, do período de 61 a 71. E a gente só encontra registros históricos importantíssimos da música brasileira com a Sinfônica Nacional. Então, o cinema Icaraí, como é que eu considero que a nossa briga pela aquisição do cinema pela universidade, para que esse aparelho cultural volte a funcionar para a população de Niterói, do Rio e do Brasil todo, mas eu defendo que seja a sede da Sinfônica Nacional, porque às vezes eu penso eu vejo que as pessoas ainda não têm muito a dimensão do que é a Orquestra Sinfônica Nacional. Ela está lotada na UF, ela é vinculada na UF, somos funcionários da UF, concursados, mas também fazemos parte da Sinfônica Nacional. E isso não pode ser esquecido, essa história toda que ela traz. Ela é a grande orquestra do Brasil, a orquestra verdadeiramente que tem uma agenda, que tem um objetivo, que está servindo a cultura nacional. Então, ela precisa ter um espaço próprio em que ela possa se desenvolver com plenitude. O cinema Icaraí atenderia às nossas necessidades. Existe um projeto de uma arquiteta formada pela UF,
que o projeto é registrado pela Associação dos Músicos, é um projeto excelente de revitalização do espaço, com salas de estudo, com o teatro reformado, e isso depende de uma negociação, de um acordo entre MEC, UF, construtora, que a gente sabe que nesse momento de início de governo Dilma, esse tipo de aquisição imobiliária está suspensa. Totalmente suspensa. E tem outro detalhe nisso também. Quer dizer, parece que se criou uma ideia um pouco fantástica sobre o próprio Cine Caraí como centro cultural. Ao mesmo tempo, se esqueceu que o prédio da reitoria está sofrendo a reforma que desalojou a orquestra e os outros aparelhos culturais da própria UF, e o que vai se fazer com o Cine Arte UF? Quer dizer, Centro de Artes todo. Que é o Centro de Artes. Ali já não é o Centro Cultural. Sim. Então, quer dizer, você ia deixar isso de lado para pegar o Cine Caraí e eleger isso como a nova Meca e tal. Mas o que você vai botar lá dentro? Então, é como o Raul disse, a gente defende que a Orquestra Sinfônica Nacional, o UF, dentro da universidade, tenha a sua própria sede. E sobre essa sede, ela tem a autonomia de propor a programação, de propor as atividades que não seriam apenas da orquestra, mas entendendo que já tem um centro cultural. Agora, como não vai haver Cine Icaraí tão cedo, então a gente vai ter que se voltar necessariamente para o Cine Arte UF e resolver essa questão. E a gente precisa de um espaço exclusivo para a música, porque isso é o que acontece com os outros aparelhos culturais. Teatro Municipal de Niterói não é um teatro projetado para uma orquestra sinfônica, é belíssimo, né, a arquitetura, mas hoje ele recebe talvez mais espetáculos de teatro do que de música. Então fica sempre essa divisão, é centro cultural, é teatro, é cinema, é música. Não, como o Lulu falou, o Centro de Artes UF já é o centro cultural da universidade que atende a Niterói com exposições, com artes plásticas, com cinema, com teatro. E o Cine Caraí ficaria, né, com a música, com os concertos, com música de câmara, podendo receber orquestras estrangeiras, podendo ter até talvez um embrião de uma faculdade de música, de alguma coisa que possa acontecer na UF futuramente. Mas o que eu acho importante dizer que a gente passou por diversas lutas nesse período, conseguimos, com o apoio da reitoria, as 25 vagas para a orquestra acabou de ter um concurso público em que foram preenchidas 25 novas vagas, quando a orquestra estava quase que caminhando para uma extinção, e a gente está com esse contingente de jovens músicos ávidos por trabalhar e não temos o espaço. Nossa luta atualmente é fazer com que seja encontrado um lugar que a orquestra possa trabalhar regularmente. A orquestra está completando 50 anos esse ano, doutor. É o jubileu da Orquestra Sinfônica Nacional. O decreto foi 12 de janeiro, em setembro é aniversário do primeiro concerto da orquestra, e a gente está há 14 meses inativos. E isso é muito sério, é gravíssimo, a gente precisa tocar. Uma orquestra, como o público precisa ouvir a orquestra precisa tocar, mas ela não precisa não precisa fazer um concerto de comemoração e uma outra festividade na praça. Não, a gente precisa trabalhar regularmente, toda semana, para o conjunto adquirir o seu som, para a gente desenvolver a nossa programação. Raul, olha só, quando você disse a orquestra precisa tocar, eu acho que a orquestra tem que tocar Brasil. Não é só música, tocar o Brasil. Isso está faltando, tocar o Brasil. Ter coragem, tenacidade para tocar o Brasil. O som da orquestra toca o Brasil. E está faltando som
em Niterói e no Brasil todo. Tem que haver acho que uma congregação para o Brasil. Tem que resolver essa questão. Uma orquestra que há 14 meses não toca, eu, como espectador, criminoso. Falta a mim música, falta a mim Brasil. Tem que ser resolvido de alguma questão, de uma forma, essa grave questão. Tem uma orquestra inteira com 25 músicos contratados e não pode tocar. É o CTI do Brasil. Você está certíssimo. E a gente já provou aqui, pelo trabalho que a gente realizou nesse período de resgate, desde 2008 para cá, que aqui não tem bobo, não. E que, além disso, a gente tem o espírito público suficiente para compreender essa questão. Falta a gente, a partir de Niterói, romper com a cerquinha. Entende? Pular a cerca. Pular a cerquinha, porque a gente fica na cerquinha aqui dentro de Niterói, sem saber que a projeção que se pode ter a partir daqui é muito grande. E a gente sabe como é que faz isso, a gente já mostrou, a gente já comprovou, a gente mais do que provou. Falta a percepção e falta romper com essa coisa um pouco assim, fechadinha, com cercadinho. Então, e também, doutor, acho que falta também separar algumas atribuições que são confundidas nesse processo todo. Nós podemos planejar a temporada, nós vamos tocar, nós vamos dizer qual é o objetivo da orquestra e que caminho a orquestra vai seguir, com propriedade. Mas tem um momento que a universidade precisa assumir a sua atribuição de nos indicar o local de trabalho adequado. Eu acho que é um apelo, a gente já teve reuniões com o professor Sidney, vice-reitor, queríamos conversar pessoalmente com o professor Roberto Salles, mas eu acho que eles são pessoas importantíssimas e que a UF é uma das maiores universidades do Brasil, tem essa autonomia, essa capacidade de buscar as instituições de Niterói ou do Rio de Janeiro e conseguir, sim, esse local para que a gente possa voltar às nossas atividades. Eu acho que isso não é difícil, basta um empenho da reitoria. E correr com essa obra também, né? E também ter um cronograma de realização da obra, porque ela foi iria ser iniciada 14 meses atrás e parece que ela ainda não começou. Então, a gente não sabe quando vai terminar. Eu, como espectador da orquestra, me sinto no CTI. Eu, como espectador do Cine Arte UF, me sinto no CTI. Niterói não tenho mais nenhum cinema de arte, a galeria de arte. Então, está faltando isso. Isso é importantíssimo para a cultura nacional. A música atravessa as fronteiras. E é o que vai gerar os professores, os alunos que vão para a universidade, que vão se tornar professores da universidade e que vão fazer esse trabalho acadêmico de renovação. Sem a arte, não vão chegar a ser os mesmos profissionais da educação que são hoje. O Garcia Lorca, na Revolução Espanhola, na guerra na Espanha, antes de ser morto, ele inaugurou uma biblioteca um lugar da Espanha e falou assim: o que ilumina a população é a arte, a música, a educação, as ciências. Então a orquestra volta a dizer: por música tudo vai melhor, por resistência ou autoritarismo tudo vai pior. A música é
caminho correto para se resolver as coisas. E a música é considerada a arte maior, não é? A música toca todo mundo. Então, e toca o Brasil também. A Orquestra Sinfônica Nacional não é só para Niterói, é para o estado do Rio e para o Brasil. Vamos pular a cerca, convidando vocês mais uma vez, em abril, depois de carnaval. E sim, vamos convidar o reitor, o vice-reitor, o professor Cine, para vir no programa, ter a sua opinião. Sim. E tentar resolver essa questão. Vamos terminar o programa. Achou legal? Disse a verdade. Muito maravilhoso. Parabéns. Então, vamos terminar o programa com música. 1, 2, cantando assim. Você no trombone, ele no contrabaixo. Cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca mais uma vez. Vamos lá. 1, 2, 3, pulando a cerca mais uma vez.